todas e todos que acompanham aqui o nosso podcast Justificando. Aqui quem fala é André Zanardo, editor do nosso site. Como você já sabe, escuta o nosso podcast aí toda semana. Você sabe também que o nosso podcast está na rádio, todas as segundas, 9 horas da manhã, na 98.9 FM. Isso aí, na Rádio Brasil Atual, se você estiver escutando a gente em São Paulo e em região. Hoje a gente está fazendo aquela cobertura eleitoral que a gente ainda não sabe bem o resultado de como tá, mas tem uma probabilidade muito grande de um resultado, e por isso a gente ainda tá tenso. Provavelmente vocês estão escutando o programa, já não estão mais tão tensos como a gente. Mabô, como é que você tá acompanhando essas eleições? Olá a todos os nossos queridos ouvintes. Eu tentei acompanhar ontem à noite, a gente tá gravando numa quarta-feira, então eu fiquei acompanhando desde a terça-feira. Fiquei frita na madrugada atualizando aquele mapa maluco que eles fazem para apurar o resultado, que fica pincelado de várias cores, né? E por um lado eu fiquei dando graças a Deus que é a nossa urna eletrônica, que a gente não tem que passar esse nervoso que eles estão passando agora. Mas por outro lado eu fiquei bastante preocupada, principalmente porque eu acho que se for concretizada mesmo uma vitória do Biden, que ainda não podemos cravar se vai rolar ou não, se acontecer ela não vai ser uma vitória esmagadora, e eu acho isso muito preocupante depois de tudo que a gente viu nos últimos 4 anos. O Donald Trump não ter uma derrota acachapante. Não sei, isso me angustiou. E você, amigo? Eu acho que eu tô contigo, viu? É assim, que bom que a gente tá virando esse jogo aí, mas que pena que não foi o Bernie Sanders, entendeu? Na verdade, é isso que eu fico muito. Mas é o Biden aí, enfim, bacana, muito melhor que o Trump, e tô contigo também, eu fico meio preocupado com esse fato da gente não ter conseguido mudar as narrativas de uma forma consistente nesses últimos 4 anos, os caras fazendo o que eles queriam, né? Não, e com a pandemia ainda, né, nesse ano, amigo, 200 mil mortes lá, mais de 160 mil aqui, tipo, e parece que isso não tá entrando na conta, ou eu não sei mesmo. Eu não sei que conta as pessoas fazem, Mabu. Eu já parei de tentar entender, essa é a verdade. Sim. Mas é isso. Vamos lá, vamos chamar quem entende do assunto, já que a gente não entende de nada, né? Já que a gente tá com 1000 interrogações na cabeça, a gente vai falar sobre o tema hoje com a ajuda de 2 convidados que são muito feras. A gente tem aqui com a gente o Pedro Paiva, um mineiro que mora no Rio de Janeiro e é jornalista pelo FRJ. O Pedro criou o perfil @eleições Estados Unidos 2020, lá no Instagram você encontra. É um perfil que tem como objetivo ajudar os brasileiros a entender como funcionam essas eleições nos Estados Unidos, que são esse imbróglio. Pedro, queria te parabenizar pelo conteúdo desde já e te desejar boas-vindas ao nosso podcast. Muito obrigado, gente, pelo convite. É isso, né? Um pouco a missão impossível de fazer brasileiros entenderem aquele sistema maluco, mas convenhamos, é difícil até fazer os americanos entenderem, né? Se vocês acompanharem pela mídia americana, eles precisam mesmo ficar o tempo inteiro ali falando para os americanos, olha, esse estado funciona assim, esse funciona daquele jeito, ou seja, é uma bagunça e é uma bagunça para todo mundo, até para ele. Pedro, mas me fala, já aproveitando e entrando no assunto de leve aí, você não acha que esse sistema dele bagunçados que eles fazem desestimula um pouco as pessoas a votar? Porque acho que eventualmente não vai dar em nada, é muito complicado. Olha, desestimula muito, né? O primeiro grande problema desse sistema é que a eleição ela fica muito restrita a poucos estados, né? Como a gente está vendo agora na apuração, e poucos estados que não representam nem de perto a população dos Estados Unidos, né? Se a gente pega o estado mais populoso, a Califórnia, ou a cidade mais populosa, Nova York, não existe eleição nesses lugares, né? Candidato nem aparece lá para fazer um comício, porque todo mundo já sabe que aquele estado ele é garantido do Partido Democrata. Assim como em diversos lugares do país a gente não tem nenhuma atividade de campanha porque já é garantido dos republicanos, né? Então a gente fica muito preso aos tais dos swing states, né? Os estados pêndulo, que são aqueles lugares onde de fato há disputa. E obviamente isso desestimula as pessoas, fazem com que elas não participem tanto do processo democrático. Pelo menos a gente não passa isso aqui. Vamos aproveitar então e chamar aí Reginaldo Nasser, grande amigo do Justificando, ele professor associado de Relações Internacionais da PUC em São Paulo. Ele também é pesquisador do Instituto Nacional de Ciências Tecnológicas para estudos sobre os Estados Unidos. E está aqui Reginaldo conosco hoje, seja muito bem-vindo.
Obrigado, é um prazer estar aqui. Prazer. Maravilha, Reginaldo. E como é que você está se sentindo em relação a essas eleições aí? Antes eu vou comentar um pouco, vocês acabaram de falar, porque o cientista social tem uma obrigação, um dever da profissão, é tentar entender a lógica nas coisas, ainda mesmo quando ela é difícil, né? Então, quando vocês estão falando aí das eleições nos Estados Unidos, tem uma lógica. Essa lógica, não estou dizendo que eu concordo com ela, que acho que ela é representativa, mas existe uma lógica. Essa lógica preside a própria criação, a própria fundação dos Estados Unidos, né? Quando a gente fala Estados Unidos, ela diz isso, quer dizer, alguns estados se uniram, né? Não foi como no Brasil. O Brasil é um federalismo ao inverso. Foi da União para os estados, já existia a União, e daí os estados foram criados. Não é o caso dos Estados Unidos. Então, eles conservam uma autonomia muito grande, né? Tanto é que agora na eleição se vota outras medidas legislativas, aprovação de regulação, uso da maconha, quer dizer, vota-se tudo, né? Então, portanto, quem elege o presidente, no final das contas, são os estados, não as pessoas. Então, ele tem uma lógica. Vamos ver se a gente consegue entender como isso funciona nesse programa. Pensar isso, que são estados. Os estados que elegem. Sim. Sabe o que me lembra, Reginaldo? Me lembra quando fala assim de estados, esses Estados Unidos, eu me lembro daquela frase do Serra, quando ele falou dos Estados Unidos do Brasil. Você lembra disso? Chamava assim, né? Sim, mas ele achava que era até hoje. Ele achava que era até hoje. É a nossa imitação mal feita, que foi feita dos Estados Unidos. Vocês veem, mas foi uma imitação. Os que fundaram a República no Brasil, Rui Barbosa, todos inspiravam nos Estados Unidos. Que loucura. Então, gente, podcast descomplicando aqui. A gente vai tentar descomplicar essas eleições. E vamos aí, roda a vinheta. Falando de eleições nos Estados Unidos agora em 2020, eu acho que o imprescindível é pensar que é uma eleição com uma participação massiva e que o Joe Biden, derrotado ou não, recebeu o maior número de votos que um presidente já recebeu na história dos Estados Unidos. Então, tendo isso em vista e também tendo em vista que a gente está vivendo um momento único da pandemia, eu queria começar, na verdade, esse programa, essa parte das perguntas, perguntando para os nossos dois convidados, para o Reginaldo e para o Pedro, o que vocês estão achando desse resultado? O preliminar que a gente tem até agora. Quem está mais ansioso aí? Eu acho que tem... Quando a gente faz as comparações, né? Quando você começou falando, puxa, poderia ganhar por mais, né? Sempre a gente está a algum ponto, processo, e a gente vai fazendo comparação. Se você olhar alguns meses atrás, o Trump estava melhor do que ele está hoje, né? Então, se você olhar sobre esse ângulo, ele caiu, né? Então, é isso que eu acho que é importante avaliar também. Porque, veja, ele foi, e o que está mostrando agora, qualquer que seja o resultado, é que tem uma base social e política naquilo que sustenta o Trump. Não é, gostando ou não é algo passageiro, né? Quer dizer, eu não colocaria no Trump em si, naquilo que ele representa. Provavelmente ele pode se ele perder, ele não volta. Mas mesmo ele não voltando, vai ter essa base. E essa base é reavivando certos... eu não diria conservador, é extrema-direita, uma extrema... eu diria extrema-direitíssima, sei lá, porque não é uma outra coisa, que não é o que tinha o Partido Republicano antigamente, né? Então, ele reavivou isso. Veja, outro dia eu estava perguntando, cadê o Tea Party? Sumiu, porque esse pessoal é mais radical que o Tea Party. Nossa, isso é real. O Tea Party era um fenômeno de conservadores dentro do Partido Republicano que eu nunca mais ouvi falar. Agora que você mencionou que veio o flashback, assim. Então, ele tem uma base social. Isso é importante. Então, mas ok. Então, se você olhar por esse ano, mas caiu. E caiu, você estava falando da pandemia, tem ainda alguns levantamentos preliminares, por exemplo, em capitais de estado, onde a pandemia foi mais intensa, ele perdeu. Entendeu? Não, pode ser que não deve ser só isso, mas é um elemento, coisa que não acontece no interior. Então, eu não vi nenhuma matéria, eu estava fazendo um levantamento por minha conta, não deu tempo. Eu não vi um
nenhuma tal de estado que o Trump tenha ganho. Nenhuma. Eu não achei nenhuma. Então, eu acho que uma coisa que você fala sobre isso faz muito sentido e que tem muitos analistas falando isso nos Estados Unidos, né, que estão acompanhando hoje a eleição, pelo menos na grande mídia americana, que é aquela ideia, né, de que talvez existisse uma vitória de Joe Biden, que fosse uma lavada, né, e isso poderia significar que essa base social de Donald Trump, ela perdeu peso nos Estados Unidos, que o país não estava mais tão dividido e que significaria, inclusive, uma mudança dentro do Partido Republicano, né? Vale lembrar que o Partido Republicano, ele se transformou muito durante esses últimos 4 anos, né? Ele se transformou muito mais num partido de Donald Trump. Mas o que a gente vê nessa eleição hoje é que não, né? Que a sociedade está muito dividida. Se a gente pega aqui os votos que saíram até agora, né, em voto popular, Biden tem um pouco mais de 3 milhões de diferença, né? A Hillary teve um pouco menos de 3 milhões, mas mais ou menos isso também, o que significa que a sociedade ainda está extremamente dividida. O trumpismo, inclusive, cresceu em partes do país, né? A gente vê agora, por exemplo, resultados parciais em alguns estados que indicam um crescimento de Donald Trump, né? Por exemplo, na Flórida, onde muitos estão colocando como motivo, né, o fato de Donald Trump ter cunhado em Biden a imagem de socialista ou de cavalo de Troia para o socialismo nos Estados Unidos, o que jogou para longe de Biden a base, pelo menos ali, latina da Flórida, principalmente os cubanos, né? Então, é evidente que Trump também cresceu em alguns lugares, né? Talvez não tenha crescido nos lugares certos para conseguir se reeleger, mas no país isso representa uma parcela muito grande. Ô Pedro, eu pergunto aí para você, mas também eu acho que estendo essa pergunta aí para o Reginaldo, porque você acabou de comentar aí dos cubanos na Flórida. E os cubanos na Flórida, pelo que eu li até então, eles são majoritariamente republicanos. E a que se deve isso? Como que vocês têm alguma análise assim, do porquê os cubanos seriam republicanos dentro dos Estados Unidos? É porque eles são anticastristas, não tem a ver com isso? Não sei, tô chutando, Pode vocês ser, me corrijam. eu também acredito que seja, mas vamos perguntando aí para os caras da política, vamos aí. Não, existe muito essa relação, sim, não só imigrantes cubanos, que obviamente é um número muito maior, né, e aí principalmente na Flórida, e aí lembrando, Biden perdeu a Flórida muito por conta de resultados ruins, né, no condado de Miami-Dade, que é ali na região de Miami, que é onde mais tem cubano na Flórida. Eles, obviamente, eles são mais conservadores exatamente porque fugiram de Cuba ou são filhos daqueles que fugiram de Cuba, né? Então existe principalmente essa coisa de quando ouve a palavra socialismo é quase é um grande filme de terror, né? E a gente tem também outros latinos nos Estados Unidos que tem um pouco essa relação também, como por exemplo venezuelanos. Mas obviamente a comunidade venezuelana nos Estados Unidos, ela é muito menor do que a comunidade cubana e muito menos venezuelanos que votam, né? Porque esse fluxo migratório da Venezuela para os Estados Unidos é uma coisa mais ou menos recente. A gente ainda não tem, né, enfim, uma comunidade enraizada no país como existem a dos cubanos que vão para os Estados Unidos, enfim, desde a época da Guerra Fria, chegam de barco e tem um tratamento, como eu posso dizer, diferenciado na lei migratória americana, exatamente por conta dessas disputas da Guerra Fria. Mas esses dois grupos são muito conservadores, eles puxaram, né, em certo grau, a votação dos latinos para Donald Trump, né? Hillary Clinton teve uma vantagem muito maior entre os latinos, tanto na Flórida quanto nacionalmente, do que em comparação com a que Joe Biden teve agora na eleição desse ano. Mas deixa eu perguntar um negócio, tipo, em relação vocês estão falando de latinos da Flórida, né? Não latinos no geral, porque os latinos em geral tendem a ser mais democratas. Não, só complementando aí o que o Pedro disse. Tem esse fator dos cubanos, né? Mas não é o único, né? Quer dizer, são latinos, abrange outros, tem vários países da América Central, Caribe e tudo mais. Então tem alguns outros fatores. Um deles eles responderam um apelo que Trump fez desse cara que entra nos Estados Unidos e se integra na camada média. Ele está se lixando para o cara que ficou do outro lado da cerca. Então, inclusive é péssimo isso, uma certa competição
não, né? Quem pode integrar na sociedade americana ou não. Então tem um conservadorismo que vai além, né? Tem com a questão de Cuba, mas vai além disso, é de valores sociais mesmo na integração norte-americana. A outra coisa, eu li, inclusive no Twitter, um assessor do Ben Sanders fazendo abertamente uma crítica à campanha do Biden, dizendo que ele não deu atenção aos latino-americanos. Então não houve, vamos dizer, uma mobilização específica dos latino-americanos por parte do Biden. Há vários... Está tendo muitas críticas à condução da campanha do Biden e também a reflexo da saída do Bernie Sanders. O Bernie Sanders perdeu, então perdeu esse tom de mobilização, perdeu esse tônus, é um tônus muscular, né, quando a gente fala de mobilizar, de motivar. Então tudo isso deixou. Mas mesmo assim, eu estou olhando aqui, por isso que eu venho com essa variável urbana e tal, estou olhando aqui, onde está Miami, o Biden ganhou 53-46, um dado de estar Miami. Em Palm Beach, o Biden ganhou 12%. Em Orlando, ele ganhou longe, de 60 a 37. Então, às vezes, também a gente vai nesse ímpeto que, no geral, está pouco, mas é por isso que tem que ser detalhado. É muito fragmentado essa espacialização do voto, né? Então, às vezes, ela aparece coisa. Então, você vai ver em todo lugar são ilhas azuisinhas cercadas de vermelho. E essas ilhas azuisinhas, em número, elas são menores, mas é uma densidade demográfica maior, né? Então acaba dando esse equilíbrio aí demográfico e geográfico, né? Então, latino é isso. Eu acho que é um voto que pode ser recuperado, mas tem que trabalhar. Você tinha citado a questão do Bernie Sanders, né, e o cuidado que ele estava prestando em relação à população latina. Uma coisa que eu fiquei pensando muito durante toda essa campanha é que quem foi escolhido no final como representante do Partido Democrata foi o Biden, que é um cara, enfim, do status quo. Então, novamente, assim como aconteceu na eleição passada, que a Hillary foi escolhida, é uma pessoa que não é assim, que não defende coisas assim muito mais à esquerda, uma pessoa muito de centro, um nome que não desce para muitas pessoas assim mais progressistas nos Estados Unidos. Então, assim, por que mesmo com os dois sendo assim da mesma linha, tanto o Biden quanto a Hillary Clinton sendo da mesma linha, o Biden está saindo tão melhor do que ela? Eu acho que tem a questão estou falando do ponto de vista pragmático, o Biden se candidatar pelo Partido Democrata tem vantagem e desvantagem. Claro, eu estava torcendo para o Sanders, não há dúvida nenhuma, mas se a gente for objetivo nisso, o Partido Democrata é um espaço muito mais do Biden do que do Sanders, o partido, tá? Ou seja, é o que você está dizendo, quer dizer, Hillary, Biden, quer dizer, é a elite do partido, são pessoas milionárias, quer dizer, são campanhas muito caras. Essa campanha agora com o Trump, o Biden arrecadou 3 vezes mais do que o Trump. Não é brincadeira. O Wall Street apoiou a Hillary, o Wall Street apoiou agora o Biden. Então, a vantagem do Sanders, quer dizer, ele trouxe, aqui eu estava falando de vigor, ele trouxe um vigor para o Partido Democrata, nesse sentido de sair às ruas, né? De ter uma agenda que é literalmente oposta do Partido Republicano. Por que eu estou dizendo literalmente? Porque a do Biden não é. São nuances. Então, às vezes, ela gera esse efeito. Ao mesmo tempo, pode dizer, o Biden pode pegar um cara de centro que não vai votar, que poderia votar no Trump. É verdade. Por outro lado, ele não empolga aquele outro que quer negar o republicano, né? E ele não politiza. Em termos de politização, o Trump politiza. Eu não concordo, mas ele politiza. O Biden não. Então, ou seja, esse voto que o Biden está ganhando, grande parte, rejeição do Trump. Não tem um tema que cativa. Se você falar assim, que tema que você está apoiando aí, que você gostou que o Biden
Eu não lembro de nada. Fala um pouquinho lá da Amazônia, acabou. Não tem nada. Nada. Fala, Pedro. Tem uma questão interessante em cima disso aí que você está falando. Eu, né, no meu perfil, lá no começo eu quis... Enfim, eu fiz uma live com uma brasileira que mora nos Estados Unidos e estava ali na torcida por Biden. E eu falei, eu queria fazer também uma live com um brasileiro que mora nos Estados Unidos e defende Donald Trump. E fui para essa caçada. Difícil achar. Não que não existam brasileiros que defendam Trump. Existem um monte. Mas é difícil achar um que tope falar. Nas redes sociais, bradam muito, mas na hora da gente fazer uma livezinha não rola. Mas eu encontrei um moço que eu achei muito peculiar a história. Que ele me contou que ele passou as prévias do Partido Democrata inteiras na torcida por Bernie Sanders. Ele foi em atividades do Sanders, ele era pró-Bernie Sanders, mas como Biden foi escolhido, ele ia votar no Trump. Como assim? Mas por quê? Assim? Porque ele não queria votar num político tradicional. Ele não queria votar naquela figura que tem Washington estampada nela. E ele acha que o Bernie, apesar de ser senador há séculos, não é uma figura típica da política. Né? Uma porque ele é antissistema, né? É um antissistêmico, exatamente. E ele não necessariamente queria um antissistêmico à esquerda. Ele só queria alguém antissistêmico. E para ele, o Donald Trump parecia um pouco isso. Então eu achei essa história muito interessante e fui pesquisar sobre isso. Teve muita gente em 2016 que que apoiou Bernie Sanders nas prévias e votou em Trump contra Hillary. Então, uma derrota de Biden hoje, eu acho que significaria também um recado, né, da ala progressista falando, tá vendo? Não dá. Vocês já apostaram 2 vezes. Com uma vitória de Biden, eu acho que tende a falar, tá vendo? A gente ganhou. Então, ali na balança de poder do Partido Democrata, eu acho que tende a ser, né, é uma vitória para a ala moderada do partido. Só complementando rapidamente o Pedro, para não passar isso, aliás, esse perfil também no Brasil. O cientista político Jairo Nicolau publicou um livro sensacional, o melhor livro, comentando sobre as eleições do Bolsonaro, o perfil, etc., no estado do Rio de Janeiro. E lugares onde todos os eleitores de Lula foram para o Bolsonaro. Mesma coisa que você está falando aqui. Mas, Reginaldo, aproveitando já dentro desse tema mesmo, assim, a gente está falando que uma coisa que tem em comum, apesar de um lado ser esquerda e do outro lado ser direita, não tem um ponto de confluência nessa questão antissistema nos dois espectros? Nos dois espectros? Não, tem. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado. Eu lembro no início do Trump, teve gente até de esquerda aqui no Brasil que começou a ter uma caidinha por ele. Nossa. Depois mudou. É discurso, é narrativa. O Trump representa uma elite norte-americana, a política econômica dele é para a elite e ele faz esse apelo, esse discurso. Né? Veja, o que nós estamos vendo nos Estados Unidos em termos da sociedade, quando você olha Trump, Hillary Clinton, Trump, Biden, é uma briga de elite. As elites têm cisão de elite. Nós também estamos vendo isso no Brasil. Né? Agora, o discurso dele é para isso. Por isso que eu não gosto também da palavra, todo mundo agora virou modo de falar que é populismo. O populismo tem outra história, porque no sentido nosso aqui, por mais discurso que tem o populismo, ele tinha base material. Então, quando a gente fala populismo do Getúlio, o Getúlio, com todas as críticas, implementou lei trabalhista, fez uma série de coisas. Então não pode confundir isso. Então, a palavra ela é uma pregada. Mas nos Estados Unidos usa populismo. Né? Então, ok. Mas o Bernie Sanders, não. Agora, o que o Pedro falou aí é real. A pessoa se confunde. Ó. Claro, mano. Ou seja, cabe ao outro lado conscientizar. Política não é só voto, né? Você tem que ir para as ruas e conscientizar, conversar, mostrar, isso. Pessoal, a gente está vendo aqui agora, parece que falta um estado só nesse momento para o Biden ganhar, mas o Donald Trump já está esperneando, está pedindo recontagem, a gente sabe que assim, independente do resultado amanhã, a coisa vai se prolongar. Eu queria saber o que vocês acham sobre a possibilidade de reverter uma possível derrota do Trump no Supremo, ou enfim, alguma outra via judicial. Isso é uma possibilidade porque a gente sabe que tem o precedente da eleição dos anos 2000, que o Bush conseguiu ganhar do Al Gore. A margem era pequena, claro, acho que era outra situação, mas conseguiu ganhar via judicial. Como é que vocês veem isso agora? Vai lá, Pedro, vamos embora. Eu acho que é muito diferente de 2000. Né? Primeiro que 2000, a questão ali era um estado, né? Era a Flórida. E como você disse, era uma margem muito pequena. Bush venceu na Flórida 537 votos.
É muita pouca coisa. Agora, a gente já sabe, né, que os estados que estavam aí para decidir essa eleição, né, Geórgia, Carolina do Norte, Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada. Nevada e Arizona a gente ainda não tem os resultados, mas ao que tudo indica vai para Joe Biden. Wisconsin e Michigan foram declarados hoje como vitórias de Joe Biden e ainda não saíram os resultados da Pensilvânia. E aí a Pensilvânia, né, o Trump estava muito na frente, mas assim, quando estava 80% apurado, essa diferença estava de 8,5%. Agora, essa diferença está em 5,3%, tendo 84% apurado. Então, significa que Biden pode ter vencido na Pensilvânia quando o pessoal vai ouvir essa nossa conversa aqui. Geórgia, a mesma coisa. Ou seja, a depender do que Biden conseguir levar, não é fácil Trump conseguir reverter na Suprema Corte. Se for um estado muito apertado, aí pode até ser que tenha alguma chance. Mas a gente até agora não está vendo nada nem perto de tão apertado como foi essa eleição na Flórida em 2000. Né? Agora, por exemplo, em Michigan, a gente está tendo uma diferença ali de 60 e poucos mil. Michigan já fechou. Wisconsin é 20 mil. Acabou de fechar. É isso. Então a gente não tem nenhuma vantagem minúscula. A gente ainda precisa ver Arizona e Nevada, né? Porque caso Biden só leve esses, ele já ganharia cravado nos 270 delegados. Tem que ver se tem algum estado onde vai ser uma diferença muito pequena. Mas Donald Trump já está cantando, e ele não está cantando agora, né, essa coisa de fraude na eleição, ele está falando isso desde o momento que ele percebeu ali que estava mal nas pesquisas, né, quando ele foi piorando ali nos primeiros meses da pandemia, ele já começou com esse papo de que ele só poderia perder se a eleição fosse roubada, e a gente tem que ver também não só em termos de resultado, mas o quanto que isso não vai gerar problema no futuro, né, Joe Biden, ele pode ser eleito presidente com metade do país achando que ele é um presidente legítimo, né, que ele está ali tendo roubado o resultado da eleição. Então tem o ponto de vista prático de Trump conseguir ou não reverter, mas tem o outro ponto de vista também, que é de, mesmo perdendo, incendiar a sua base de que o novo governo não é legítimo. O Reginaldo, aproveitando já esse papo do Pedro onde a gente trouxe, não me parece aquelas histórias das desestabilizações que os Estados Unidos fizeram com a América Latina, com o Oriente Médio, por meio da CIA, trazendo um caos dentro das democracias no país. Será que eles não estão experimentando agora essa dor de uma democracia fragilizada? Será que ele é louco a esse ponto? Não, mas eu não estou dizendo que ele esteja fazendo. Você não sabe Bom, você deve saber aquela famosa piada, né? Por que não tem golpe militar nos Estados Unidos? Putz, é famosa, eu não conheço. Eu conheço, mas eu quero que ele fale porque eu acho que vai ter mais impacto. Fala, Reginaldo. Porque não tem embaixada norte-americana lá. É isso. Faz sentido, então, isso daí demonstra o seguinte, o que eu estou querendo dizer com isso? É muito distinto a qualquer norte-americano, esquerda ou direita, que quer o interno e o externo, até para o Trump. Porque eu acho que a análise do Pedro aí foi perfeita, eu concordo, gênero, número e grau. Eu só acrescentaria, não sou advogado, mas eu li alguns artigos no New York Times dizendo que até o momento, isso que está acontecendo não tem nenhum cabimento para a Suprema Corte. Não vai. Isso é história do Trump, né? Inclusive, nós estávamos comentando, essa medida de recontagem em Wisconsin não é jurídica, é administrativa. Ele teve que pagar $3 milhões. Não, mas em Wisconsin é um direito que todo candidato tem quando tem uma diferença menor de 1%. Entendeu? Então é medida administrativa. E vale lembrar que em Wisconsin já tiveram recontagem, né, em 2 eleições passadas, no mesmo sentido. Na eleição passada, que foi a eleição de Hillary Trump, a diferença ali aumentou de 300 votos para Trump, e na eleição antes disso tinha sido uma diferença de 100 votos. Ou seja, Biden está na frente com 20 mil. Né? Acho que não vai ter um erro muito grande. Não vai ter erro, isso não tem nada. E é medida administrativa. Não teve questão judicial até agora. Porque, gostando ou não do que foi lá o Bush com o Al Gore, veja, juridicamente tinha algo para levantar a recontagem. Eu acho até que foi roubado tudo, mas estou dizendo, tinha fatos, tinha indícios, certo? De questões que precisavam ser recontadas. Transporte célula, teve um punhado de coisa. Agora não tem nada. Qual a razão? Eu acho que eu ganho. Não, perdeu.
Não tem mais nada. Nada, zero. É o que ele está falando. Agora, vai aparecer, você vai ver o que vai acontecer. Provavelmente vai reverter algum lugar aí, que é ou a Pensilvânia, Carolina do Norte, tem gente até falando da Geórgia, acho. Mas, enfim. Então, ele está só concluindo, ele está fazendo tudo isso, ele finge ser doido, ele não é doido. Ele está fazendo tudo isso para manter a base dele. Ele não pode perder, não é o perfil de Trump, de Bolsonaro, perder uma eleição e ligar para o adversário. Ele não é, eles não vão fazer isso, porque se ele fizer isso, ele perde voto. A base dele, ele perde. Então, o Bolsonaro e o Trump, eles têm que viver, essa é a contradição. Eles conseguem mobilizar rapidamente, mas não vai conseguir por muito tempo, porque todo momento tem que arrumar uma confusão. Falando em arrumar confusão, gente, eu queria fazer uma pergunta, vocês que acompanham mídia. A gente sabe, por exemplo, que nas eleições de 2014, a Dilma ganhou tranquilamente e logo assim, no dia seguinte, a Aécio Neves começou também a fazer um escarcéu, pedir recontagem, sendo que não tinha nenhum indício grande de fraude. O que aconteceu no Brasil é que a mídia comprou e insuflou. A mídia americana conservadora vai insuflar essa demanda do Trump ou eles vão cortar? Eu tô seguindo a Fox. O Trump tá puto com a Fox. Tá xingando a Fox. Que bom, ok. Se ele tá puto com a Fox, a gente tá feliz. Não, olha o que a Fox fez. Não sei se vocês viram. Deu a vitória do Arizona de manhã. Deu de noite. Ontem de noite já tinha Ontem vitória. De noite. Então, ele já tá lá azul, Arizona. E os caras são... Entendeu? Então, não vai há muito tempo. Agora, o Trump ele tem que fazer isso. Estou fazendo tem no sentido dele se manter politicamente. Ele não pode falar, perdi. Imagina. Não tem. É fraude, é igual o Bolsonaro. Eles só vivem disso. Então, não tem outro jeito. Agora, aproveitando essas situações aí absurdas que eventualmente possam ocorrer, o sistema lá a gente sabe que é uma zona. Eu mesmo não entendo 100%. Eu queria perguntar aqui para o Pedro, que no caso não é no caso o voto das pessoas que têm o poder, mas serão os votos dos delegados aí futuramente, né? Tem a possibilidade, eu não entendo bem, vai ter um voto dos delegados depois disso ou não? Qual que é o próximo passo? Então, a gente tem sim, eu não lembro qual é a data exata, mas é em dezembro. Entre agora e 21 e 20 de janeiro, que é a posse, eles se encontram em Washington, D.C., tem um encontro dos delegados e lá eles votam, tá? Mas os delegados, eles são pessoas. Cada estado escolhe essas pessoas de uma forma, né? A maioria deles são os partidos vencedores que indicam os nomes, né, para cumprir esse papel. E aí existe uma questão, né? O delegado, de fato, ele pode chegar lá e fazer o que ele quiser. Agora, numa eleição onde o possível vencedor vai vencer com 270 votos, isso é muito pouco provável. 2, na imensa maioria dos estados, isso é crime. A pessoa não pode mudar o voto dela na hora do voto do colégio eleitoral. Inclusive, vários estados, se você muda o seu voto ali na hora, eles simplesmente te trocam e botam outra pessoa para fazer o seu voto. E o seu voto é desconsiderado. Olha, dá para fazer isso, eu não sabia. Eu li que teve um único caso na história dos Estados Unidos, foi no século XIX, que o cara mudou. Então, na eleição passada, na verdade, tiveram alguns. A questão é, quando não é um voto que vai decidir a eleição, como na eleição passada, né, foram delegados da Hillary, um do Havaí, por exemplo, votou em Bernie Sanders, no colégio eleitoral. Aquilo ali não fazia diferença nenhuma para Hillary, né, já tinha perdido a eleição e acabou que foi computado mesmo como voto do Bernie. Mas nessa eleição, isso obviamente não seria aceito pelo fato de que a gente pode ter uma eleição aí de 270 a 268. Uma das mais apertadas, né? Na verdade, é o resultado mais apertado possível, né? Que não seja o empate. Mais apertado, inclusive, do que Bush e Kerry em 2004, que já tinha sido uma eleição muito, muito apertada. Então, posso fazer uma outra pergunta, já que a gente está falando do sistema? Então, assim, essa demora toda, essa agonia na apuração eleitoral, existe a possibilidade de reforma do colégio eleitoral em algum futuro próximo nos Estados Unidos? E se sim, que reforma que viria? Ou vai ficar essa coisa eternamente
eternamente esse mesmo sistema. Que, gente, é incompreensível. O resto do mundo fica de cara. Eu não acho que é uma zona. Tá. Eu posso não gostar. Não, veja só. Eu não gosto, mas não quer dizer que seja uma zona. Por quê? Desde quando existe isso? Mas quando teve um problema? Vamos levar em consideração que você é um cara, você é um estudioso do Oriente Médio, cara. Você não acha que é uma zona, que você é um gênio. Mas veja, não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando que teve problema? Toda a história dos Estados Unidos. Teve a do Bush, que foi contagem agora. Quer dizer, é muito pouco. Imagina, gente. O que nós estamos falando disso? Da eleição do Woodrow Wilson, lá no início do século, até agora próximo, que eu li coisa e tudo, nunca teve problema. Nunca teve. Teve um problema em 60, o Nixon era para ter ganho a eleição do Kennedy. Todo mundo sabe disso. Quiseram levantar a possibilidade de judicialização. O Nixon não quis, porque os Estados Unidos estavam num momento grave de disputa com a União Soviética, isso daria problema, tudo. O Nixon saiu fora. Nunca mais teve. Como é que dá problema? Qual que é a tua visão? Não é problema. Existem outros problemas no colégio eleitoral, assim, eu discordo um pouco disso, por quê? O sistema do colégio eleitoral, ele diz, na verdade, que para você ser eleito, você precisa ter metade mais um dos delegados, né? Então, podem acontecer coisas como em 68 a gente teve eleição, que era Nixon, também, né, pelo Partido Republicano, o Hubert Humphrey, pelos Democratas, e o George Wallace, independente, ex-governador de Alabama, o cara mais defensor da segregação racial de todos, né? Ele fazia discurso com a bandeira confederada ao fundo, e o discurso mais famoso dele era o segregação hoje, segregação amanhã, segregação para sempre. E por que ele concorreu enquanto independente? Para fazer com que nem o democrata nem o republicano conseguisse atingir metade mais um dos votos, fosse para o Congresso a decisão e a base dele decidisse quem ia ser o presidente a partir do acordão. Então, que loucura. É complicado. Ele não conseguiu fazer isso em 68, mas naquela época, 80% da população americana era a favor de mudar o sistema. Exato. E teve um senador, que era o Burt Bye, de Indiana, que ele apresentou, na época, uma proposta de emenda à Constituição para transformar o voto no país num voto tal qual é no Brasil, né? O voto popular elegeu o presidente. Naquele momento, ele tinha a maioria no Congresso, maioria qualificada, ele tinha a maioria dos estados, porque lá uma emenda à Constituição você precisa ter 3/4 dos estados aprovando, mas ele não conseguiu a maioria do Senado exatamente pelos senadores segregacionistas do Sul, né? Por quê? Porque existe um outro problema grande do colégio eleitoral, que é, ele joga fora o voto da minoria, né, dentro de cada estado. E isso, nos Estados Unidos, tem um elemento que eu diria que é um pouco racista, que é o fato de que a imensa maioria da população negra mora no sul dos Estados Unidos, porém, ainda assim, ela é população minoritária, né? E a gente tem uma população branca extremamente conservadora no sul dos Estados Unidos. O que acontece é essa vantagem imensa que Biden tem entre os eleitores negros, a imensa maioria desses votos nunca vão chegar ao Biden, porque nos estados onde existe maior proporção de população negra, os votos deles raramente são escutados. Pode ser que dessa vez a gente vire na Geórgia, né? Pode ser que dessa vez o voto negro consiga virar a Geórgia, mas é muito raro, muito atual. Não, peraí. Vocês fizeram a pergunta dele funcionar. Eu discordo. Não, eu fiquei pensando, se existe possibilidade de reformar. Não, eu estou dizendo o seguinte, peraí. Eu estou dizendo o seguinte, você quer saber minha opinião? Eu posso discorrer aqui e falar tudo isso, do capitalismo, da segregação, que são racistas, o diabo a quatro, entendeu? Veja, tem que pagar 3 milhões para recorrer, é óbvio que ele é segregacionista, é tudo isso. A pergunta era que você estava perguntando. Se ele traz problema, eu estou dizendo, efetivamente, como as pessoas veem, não tem contestação. Eu estou dizendo não há contestação dessa elite. As coisas vão mudar quando houver contestação. Para essa elite tá bom. E isso vai ficar. É isso que eu falei, não vai ter reforma. É isso. É uma porcaria, mas para eles não tem problema. Isso, claro, é para... Mas, gente, você acha que esses caras que se reuniram para fundar os Estados Unidos, todos tinham escravo, até os mais democratas. O Thomas Jefferson. Antes, o Thomas Jefferson, que muita gente aqui de esquerda, o Jefferson, ele tinha escravo em casa. Todos eles. Quer dizer, horroroso o que essa elite dos Estados Unidos fez e faz. Agora, eles vão montar um sistema político para quê? Para excluir essas pessoas, mas não tenha dúvida nenhuma. Isso é óbvio.
Então, o que eu estou dizendo é que muito provavelmente, não haverá reforma. É isso que eu estou dizendo. Porque a elite não quer. A elite democrata, a elite republicana não quer. Eu queria fazer só um adendo, porque hoje, né, existe um movimento chamado Movimento Nacional pelo Voto Popular. Essa história aí, o que ela faz? Eles tentam convencer as legislaturas estaduais a aprovar uma lei estadual que funcionaria basicamente da seguinte forma: não dá para mudar a Constituição, muito difícil, né? Principalmente agora que a gente sabe que os republicanos não têm interesse em acabar com o colégio eleitoral, porque eles tiveram 2 vitórias, enfim, na desigualdade do sistema nos últimos 16 anos. Então, eles tentam fazer o quê? Mudar por dentro. O que esse movimento ele propõe? Os delegados, não existe uma lei, não está na Constituição como que os delegados são divididos, como eles são distribuídos, quer dizer, tem na Constituição quantos cada estado tem, né? O número de senadores mais de deputados. Agora, como o estado vai dar os seus delegados, é uma questão do estado. Se vai ser eleição, se vai ser jogar uma moeda para cima e ver se é cara ou coroa, isso cada estado decide. Então, o que eles tentam fazer hoje nas legislaturas estaduais é aprovar esse acordo que faria com que o vencedor dos delegados do Estado não fosse o vencedor da eleição dentro do Estado, mas o vencedor da eleição a nível nacional. E atualmente esse movimento já conseguiu que 15 estados, mais o Distrito de Colômbia, entrassem para o acordo. Mas para que existe esse acordo, né? Por quê? Quando a gente tiver um número de estados que juntos somem 270 delegados, esse acordo passaria a valer. Logo, o mais votado nacionalmente, obrigatoriamente também teria a maioria dos delegados. O problema é, esses 105 delegados mais de si, hoje correspondem a 194 delegados. Então, a lei ainda não vale mesmo nos estados que já assinaram e aprovaram, porque é um acordo. Precisa ter esses 270 delegados para ele começar a valer. Antes da eleição do Trump, tinham estados republicanos, inclusive, que estavam começando a debater o tema, né? O problema foi que a eleição do Trump veio e os republicanos falaram, eita, não, tá vendo? Não foi só em 2000. Mas não, a questão, veja, eu comecei falando isso, tem uma questão de fundação. Falar fundação é importante. Como foi fundado os Estados Unidos? Então, há uma lógica. A gente pode não concordar com a lógica, mas ela tem uma lógica. Os estados constituem a União e não o inverso. Se é assim, os estados têm que estar presentes. Ou então muda. Por isso que é federalismo. Então, da mesma forma que tem isso, há vantagens também. É só você comparar com o Brasil. Então, por exemplo, agora, 3 estados foi aprovado o uso da marijuana em forma recreativa, não sei o quê. Aqui no Brasil tem que ser algo nacional. Você acha que a probabilidade de ser aprovado isso no Brasil? Não. E se fosse por estado? Provavelmente. A de São Paulo, o Rio. Então, você também tem assimetrias entre os vários estados. Então, um bastante progressista, o outro não, o outro é. Então, isso dá riqueza também. Dá contradição. Você explora isso. Califórnia. Então, você tem perfis estaduais diferentes. Agora, como é que você vai quebrar essa autonomia? É quebrar com os Estados Unidos. Quebrar a espinha dorsal. Veja, os Estados Unidos fez uma guerra por causa disso, da escravidão, porque queria-se que a decisão de ser escravidão ou não fosse dos estados. Morreu 1,5 milhão de pessoas por causa disso. Quer dizer, não é brincadeira, foi uma carnificina. Então, mudar essa coisa vai ser difícil. Tem que ser uma revolução. Vamos fazer uma revolução lá, aí sim. Eu quero a revolução mundial, gente. Não muda por reforma. Não, o que eu ia concluir é assim, essas coisas não mudam por reforma, só revolução. Não tem jeito. Eu confesso que eu até gosto de ver o negócio lá pegando fogo um pouco, sabe? Eu também. Ai, gente, que crueldade. Eu também. Não pouco, não. Crueldade é que os caras fazem. Fogo, eu também. Pra gente caminhar pro final, vamos falar de Brasil e o resto do mundo, Mabu? Você tem uns finalmente aí? Você tá com alguma coisa engasgada? Eu tinha um finalmente sobre a nomeação da ministra da Suprema Corte. Pô, manda aí. Eu não sei se vocês... É porque é judiciário, né? Não sei se vocês também acham que é legal opinar sobre isso, mas eu não entendi por que ela conseguiu ser nomeada 2 semanas antes das eleições e os democratas não conseguiram fazer a mesma coisa no final do mandato do Obama. Não sei, beleza. Pedro, tem alguma hipótese? Eu só sei o seguinte, eu vou responder outra coisa para você, para fazer igual o Maluf, que perguntar uma coisa e responde a outra. A gente sabe quem que foram a turma do Supremo, quem que escolheu, né? A Dilma, o Lula, né? O que aconteceu? Sim. Ou seja,
também não tem controle, né? É isso. Aqui não funciona. Não funciona. Aqui não dos funciona. Estados Unidos, não funciona. Ô Pedro, algum ponto aí sobre a Suprema Corte ou não? Olha, a gente tem aí, descobrir o que vai acontecer no futuro governo Biden. Tem uma questão aí que o Biden não respondeu, né? Se ele vai aumentar ou não o número de juízes na corte. Sim. Porque, de fato, o que aconteceu ali foi, convenhamos, um tapetão, né? Em 2016 tinha uma regra, e agora? Pulou para 4 anos, tem outra regra. Óbvio, os republicanos falam, não é bem assim, em 2016 os democratas não tinham a maioria do Senado, agora tem. Mas, enfim, não faz sentido, né? E mesmo assim, adicionaram a juíza. A questão vão tentar disputar o poder na Suprema Corte, então isso talvez seja um fato. Mas pode ser que Biden, entre vários democratas querem isso, que é aprovar um aumento do número de juízes, né, na Suprema Corte. Mas para isso eles também vão ter que ter a maioria do Senado. E a maioria do Senado não está dada. Estavam achando que iam virar a maioria de forma mais fácil. Ainda tem possibilidade, mas o negócio está acirrado. Era isso, gente. Obrigada. Estou satisfeita. Obrigada, Pedro. Tá pulga atrás da orelha essa história dessa Amy Barrett aí. Terrivelmente evangélica ela, né, gente? Esse que é o problema. Vamos partir, então. Que diferença faz, então, agora, vamos aí, nessa consideração de que Biden é o novo presidente dos Estados Unidos, que diferença isso faz para o Brasil? Que diferença faz para o Bolsonaro? Olha, política externa vai mudar quase nada. Você não tem um momento, você olha para trás, que tenha havido essas mudanças. E é muito interessante, se a gente voltar em toda mudança de eleição, vai os analistas e fica fazendo horas e horas falando o que vai mudar. Muda nada. Estados Unidos é uma pedra. Não, eu acho que esses analistas, esse colega meu, devia depois passar o vídeo e falar, o que você falou, e agora? Ninguém faz isso. Então é o seguinte, eu lembro quando o Lula entrou, era o Bush. Mas fizeram uma algazarra. Teve de entrevista. O que aconteceu? Nada. Pelo contrário, foi tudo muito bem. Então, o que eu diria é o seguinte, com o Bolsonaro e o Trump, tem uma mudança, são duas mudanças. Uma, diz respeito ao seguinte, os dois estão no governo e parece que eles estão em campanha. Então, toda hora eles estão fazendo mobilização das bases e tá uma conexão global. A direita se tornou global. Eles falam contra o globalismo e eles são globais. Então, vai ter um impacto, mas não tenha dúvida nenhuma. Tem um impacto de motivação, impacto simbólico e até material. Mas você diz mais aqui em relação a base do bolsonarismo. Isso, a base do bolsonarismo, na Hungria, na Polônia, todos esses lugares. Acho que qualquer negacionismo científico também, né? Tudo. Seria um golpe. Isso aí vai dar um baque nele, não dúvida nenhuma. Agora, aqui vai ter peso concreto, meio ambiente. E não é porque o Biden é o cara melhor do mundo, não. Aqui acontece. Esse tema meio ambiente é na pauta dos democratas. O Al Gore, vamos lembrar, lá no começo dos anos 2000, trouxe esse tema, eleição, o Al Gore fez aquele filme, não sei o quê, de lá para cá aumentou tremendamente grana nisso, não é só ideológico e princípio, é muita grana num outro modelo de desenvolvimento. Então, isso vai pegar pressão, vai ter sanção se o Brasil não se adequar e vai se juntar aos europeus, porque quando os europeus puxavam a orelha do Bolsonaro, vinha o Trump e salvava ele, salvava o apaniguado dele. Sem o Trump, a coisa vai ficar difícil. Ele vai ter impacto, o meio ambiente vai ter impacto. Então, queria adicionar uma coisa sobre isso, que é inclusive o fato de que hoje Jair Bolsonaro ali, a equipe do governo, estavam conversando sobre o futuro do Ricardo Salles numa possível vitória de Joe Biden, né, de um afastamento do Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente. Eu acho que existe, assim, para além desse lado objetivo, eu concordo que a questão do meio ambiente é uma questão central, inclusive foi uma questão que o Biden falou logo no primeiro debate, né, mas eu acho que, inclusive, o assessor dele para a América Latina também chegou a tuitar numa indireta, bem direta ao Brasil, falando se países como o Brasil acharem que, enfim, podem passar por cima do meio ambiente, da democracia e dos direitos humanos, num futuro governo Biden terá problemas. Então, enfim, deu uma ameaçada. Democracia e direitos humanos, o cara vir falar é muito hipócrita, porque o que os democratas já fizeram no mundo
O Obama foi o que mais matou por drone. Dado isso. Isso é bobagem. No caso de política de retirar os imigrantes dos Estados Unidos, o Obama foi campeão, fez o dobro. Foi campeão também. Foi campeão. E de prender Gente, negro... tava espionando a Petrobras, tava espionando a Dilma. Mesmo, verdade. E de colocar negro em prisão, foi o Clinton. Comentário na Netflix excepcional que mostra isso. Campeão. O Clinton com uma lei aprovada por Joe Biden, que é a Crime Bill. Sim, o Joe Biden é um puta apoiador da guerra do Iraque e dessa reforma eleitoral dos anos 90. É um negócio impressionante. É reforma criminal. Tamo bem. Ô, Pedro, você ia complementar. Eu acho que tem uma outra questão também, que é uma questão subjetiva, né? Eu acho que uma derrota para Donald Trump é isso, né? Que estava falando, essa direita ultraconservadora, vamos chamar assim, né? Ela é internacional, né? A gente tem, enfim, seus representantes na Hungria, na Turquia, na Inglaterra, né? A gente sabe que não é só Bolsonaro e Donald Trump, mas Donald Trump, por motivos óbvios, né? É o grande bastião dessa turma, né? E você ter uma derrota eleitoral de Donald Trump, e não é qualquer derrota eleitoral, né? É um presidente americano que não consegue se reeleger, que significa, assim, você fracassou muito, né? O último que não conseguiu se reeleger foi o Bush pai. São poucos na história que não conseguem se reeleger. Isso tem uma questão subjetiva de o seu projeto, em algum grau, fracassou, foi derrotado. Então, acho que isso também vai pegar. E claro, né, o Donald Trump, o Bolsonaro, às vezes eu me pergunto o que move ele em fazer determinadas coisas, porque, por exemplo, agora, né, há dias da eleição, Biden aparecia já como super favorito, né, assim, muito mais do que a apuração se revelou, mas ele foi e falou, tô torcendo por Donald Trump, né? Sei lá, quantos líderes mundiais falaram para quem eles estavam torcendo na eleição americana? O Donald Trump... então, Donald Trump criou ali uma armadilha, né, para o Netanyahu, quando ele ajudou ali no acordo de paz, né, de Israel com o Sudão, ele chamou toda a imprensa para o Salão Oval, fez uma chamada no alto-falante com o Netanyahu e perguntou, Netanyahu, você acha que o Sleepy Joe, o Joe sonolento, teria conseguido assinar esse acordo? Eu acho que não. E o Netanyahu, do outro lado, ficou extremamente constrangido, deu uma risadinha e falou, presidente, eu aceito a ajuda de qualquer um que venha dos Estados Unidos, enfim, desviou do tema, né? Jair Bolsonaro não, vai lá e fala, tô torcendo pro Trump. Aí é óbvio, né? Você tem uma eleição, o candidato é eleito. É óbvio que já começa com o pé errado. Mas veja só, por que ele faz isso? É a velha história que ele está fazendo aqui na política interna. Se não vem a chamada base dele, o Twitter, e pronto, vai descer o cacete nele. É isso. Ele está levando o governo em função da base eleitoral dele. Faz decreto, volta atrás. Então, se ele por acaso... Se por acaso ele não sair apoiando o Trump, eles acabam com ele. Ontem eu estava num programa, numa live e tudo, invasão de robô do Bolsonaro, tudo gritando Trump. O meu Trump, os bolsonaristas, porque eles dependem disso. Então, se por acaso o Bolsonaro ou algum do governo do Bolsonaro hesitar em apoiar o Trump, fora. É só lembrar, ele rompeu com os deputados. Um mês de governo, o Frota, aquela turma que foi para a China, vocês não lembram disso? Foi para a China. Lembro. Pode ir na China. O Brasil pode comprar, pode fazer... Então, ele depende disso. Ele vai se estrepar. Gente, eu acho que eu tirei algumas lições desse programa da conversa com o Pedro e com o Reginaldo. A primeira lição é, a base do Trump, com ele derrotado ou não, ela não está desarticulada e ela é uma base perigosa e acho que podemos até dizer fascista que não se desmontou nesses 4 anos, mesmo com uma possível derrota. Isso foi a primeira coisa que eu acho que eu pensei, assim, ouvindo vocês falarem. Segunda esse sistema é maluco pra gente, mas pra eles faz sentido e como bem resumiram aqui na troca com o André e o Reginaldo, faz sentido pro status quo e assim deve permanecer, apesar de ser um sistema historicamente, enfim, que abre margem para muita exclusão social, etc. E a terceira
Eu não sei o que isso significa pro Brasil ainda. Eu acho que a gente teria que aguardar pra ver. Não sei. Você tem alguma conclusão, André? Você quer fazer uma aposta? Eu volto atrás. Vamos lá. Não, eu gosto. Você sabe que eu fiz 4 anos de medicina. E tinha um professor que, quando a pessoa morre, vai fazer a necrópsia. Ele escreveu na porta: aqui se lava a sujeira da medicina. E aí ele ia examinar, ele lia: o doutor tratou a pessoa de tal coisa e ele morreu porque ele tinha outra coisa. O doutor errou, entendeu? Então a gente, analista, tem que fazer isso. Errou. Então, agora, tá os caras dão declaração, vai para os ventos, como os árabes falam, a palavra vai para o vento. Eu vou dizer aqui você, não vai mudar nada. Tá? Disso aqui, meio ambiente. Se eu errar, você me chama aqui e eu vou dizer. Eu vou cobrar, eu vou falar, Reginaldo. Mabo, você perguntou sobre mim. Eu acho que assim, tem um ponto de atenção que eu vi acontecer durante essas eleições e eu fiquei com uma pulga atrás da orelha de uma forma positiva até, né? Que é porque lá, como o voto ele não é obrigatório, o pessoal mais jovem ele precisa ser incentivado a votar porque tem uma tendência dessa galera jovem ter um olhar um pouco mais liberal, um pouco mais democrata, e isso foi muito legal. E o Pedro pode até dizer aí, no caso de... Cara, as ligas americanas da NBA, por exemplo, da NFL, começaram a fazer campanhas sobre votar, entendeu? Então, a importância de votar, mas só o fato de incentivar votar essa população mais jovem já dava um direcionamento para os democratas, entendeu? Então, de uma forma ou de outra, foi uma decisão da NBA, por exemplo, de apoiar o Partido Democrata, dentro de toda essa campanha que aconteceu do Black Lives Matter e tudo mais. Então, eu achei isso foi um saldo positivo, assim, que eu achei muito legal, que eu queria ver como isso iria funcionar no Brasil. Aqui no Brasil, a gente está vendo o pessoal fazer a mesma coisa com empresas tomando ações afirmativas, disputando espaço, e dentro dessas polêmicas que acabam surgindo a partir de política afirmativa, eles estão ganhando espaço na Bolsa. Então, o caso da Magazine Luiza, o caso da Casas Bahia, enfim, um monte de empresas que estão surfando essa onda. Qual que é o aprendizado que a gente tira daí? Eu não sei. Vocês têm alguma opinião, Pedro? A questão é o seguinte: os Estados Unidos têm uma tradição dessa atuação de movimento social e de protesto, de boicote. O Brasil não tem tradição de boicote. Uma vez eu ensaiei um negócio de boicote contra a Globo, eu fui criticado pelos colegas de esquerda, que eu devia ocupar espaço na Globo, que não é assim. Os Estados Unidos têm de boicote. Tem disso, você falou da NBA, famoso caso das Olimpíadas, que os negros levantaram a mão em protesto. Quase país nenhum tem isso, como os Estados Unidos. O famoso caso do Muhammad Ali, que se recusou a vir no Vietnã. Aqui você não tem isso. E agora, o que você falou aí não é bem isso. Não é que eles apoiam os democratas, porque eles tentam conservar os movimentos de forma autônoma dos partidos. Evidentemente, a maioria deles vai para o democrata, mas eles não articulam assim de forma orgânica. E eu acho bom isso, porque eles mantêm uma independência, entendeu? Uma autonomia. Então, pode ser que vai, pode ser que não. Agora, o que você falou no início aí o início da fala, importantíssimo. Essa coisa que o voto não é obrigatório e é importante a mobilização. E é isso que está faltando no Partido Democrata, que o Bernie Sanders poderia ter trazido. Gente, quando a gente tem no último comício de Joe Biden, Lady Gaga, eu acho que não tem, assim, como terem pessoas mais antagônicas em termos de carisma do que Lady Gaga e Joe Biden, né? Mas é isso, Lady Gaga é uma figura que, se ela fala vota, quem gosta de Lady Gaga não vai sair para votar no Trump, né? Assim, é óbvio que tem ali a sua parcela, mas assim, é discrepante, né? Então, vários artistas nos Estados Unidos muitas vezes não dizem, apoio tal candidato, mas fala, vai, sai, vota. E aí, no caso da NBA é tão importante porque o basquete nos Estados Unidos é o esporte que a comunidade negra mais gosta na maioria do país. Então, também tem uma chamada também ali para uma parcela da sociedade que Biden precisava carregar com peso. Ainda não saíram avaliações sobre isso, mas muito possivelmente, por exemplo, Biden conseguiu fazer com que a comunidade negra em Michigan, em Detroit, votasse
votasse mais nessa eleição, porque na eleição passada foi o que chegaram à conclusão que Hillary perdeu em Michigan foi porque ela não conseguiu fazer a população negra de Detroit votar. Então, é bem possível que isso tenha tido um efeito que pode ter feito ele ganhar a eleição, né? Então, é certamente algo muito diferente do Brasil, né? A gente não tem aqui um apelo só, vá lá e vote. Estamos indo, quer dizer, agora acabei de ver aqui que fizeram demitir o Constantino lá. Eu vi. Mas, cara, demorou. O cara precisou defender estupro para ser demitido, né? Impressionante. E a Jovem Pan vai contratar outro igual, é assim. Sim. Mas tudo bem. Mais um dia nesse país. Mabô, contigo, bora fechar. Bora fechar. Olha, estamos fazendo esse programa meio às escuras, mas eu acho que as análises foram super ricas, então eu queria agradecer muito o Pedro e o Reginaldo. Eu queria pedir para vocês deixarem também redes sociais. O Pedro, eu falei lá no começo do programa que ele tem uma página, né, sobre eleições nos Estados Unidos. Eu acho que vale a pena a gente continuar acompanhando aqui nos próximos dias, até para saber como é que vai ser essa questão de reconhecer ou não a derrota. Mas eu queria saber se tem redes sociais pessoais também para vocês divulgarem trabalhos, Twitter, enfim. Vai lá, Pedro. Puxa aí, Pedro. A minha, no caso, seria mais, sim, esse Instagram, que na verdade é Eleições EUA 2020. EUA de Estados Unidos da América 2020. Todo mundo pode seguir lá. Lá também tem um link pro YouTube. Provavelmente esse Instagram vai mudar de nome por motivos óbvios, né? Porque a gente tá acabando. Eu fui bem pouco esperto na hora de criar o nome do perfil. Mas ele vai continuar existindo, vem novidade por aí. E eu vou continuar cobrindo Estados Unidos no geral, que apesar de eu não ser uma pessoa, eu tô longe de ser uma pessoa que idolatra o país, mas eu sou uma pessoa que gosta ali das suas peculiaridades. E aquele país ali vou continuar acompanhando, principalmente política americana. Então, quem curte pode seguir lá. Obrigada, Pedro. Legal, e tá convidado para voltar mais vezes. Adorei as análises. Contigo, Reginaldo, rede social. Eu tenho uma... eu entro lá no Facebook só para provocar um pouco, tal, mas eu tenho uma briga, tal. Eu tenho uma coluna, não sei se chama de vídeo agora, a Carta Capital, já faz 2 meses. Olha, só não sabia. Bom saber pra gente acompanhar. Então é isso, gente. Eu acho que, eu estou falando, posso morder minha língua, mas eu acho que novos ventos vieram agora nesse finalzinho de 2020 para dar um respiro pra gente. A gente viu, né, as eleições na Bolívia, vimos no Chile, e agora vamos ver talvez essa mudança que é simbolicamente muito importante, apesar da gente ter todas as nossas ressalvas com o Biden. Então eu acho que, assim, deu um gás num ano que tá difícil e é isso aí, vamos que vamos manter a torcida. Parabéns, tem toda a razão. É e isso, agora é bolos em São Paulo. E bolos em São Paulo. E em outras capitais à esquerda, né? Qualquer esquerda que estiver ganhando. Que eu tô aqui, mas Mas é isso aí. É bolos. Vai, vamos de bolos. Valeu, gente. Tá bom, falou. Falou.